Neste vídeo sobre os ensinamentos budistas, vamos descobrir 8 tipos de indivíduos aos quais definitivamente não deveríamos prestar ajuda. 2 deles podem ser surpreendentes. No entanto, antes de nos aprofundarmos neste tema, convido você a ouvir uma história que será fundamental para compreender a lição que é apresentada neste vídeo. Há muito tempo, em uma pequena aldeia japonesa, residia um agricultor chamado Hiroshi, conhecido por sua generosidade e disposição para ajudar os outros. Um dia, Hiroshi encontrou em seu curral uma cobra presa em uma armadilha. Ao perceber o perigo potencial que a serpente representava, Hiroshi sentiu compaixão e optou por libertá-la, seguindo os ensinamentos budistas sobre a compaixão por todas as criaturas. Cuidou dela, alimentou-a e ofereceu um abrigo seguro para sua recuperação. No entanto, assim que a serpente se recuperou, ela o mordeu e fugiu. Ferido e surpreendido pela traição do animal, Hiroshi lembrou-se das palavras do Buda, que ensinava que a natureza de todos os seres é imutável e deve ser aceita como é. É possível compreender que a essência da serpente é imutável, pois ela atacará independentemente de quanta assistência tenha recebido. Esta narração, assim como outras histórias budistas, ilustra que algumas pessoas, assim como a serpente, mantêm sua natureza inalterada. Nos lembra os ensinamentos do Buda, comparando a pureza do lírio na água com a dualidade do bem e do mal no coração humano. Às vezes, ao desejar ajudar, podemos ignorar sinais importantes, o que pode nos levar a ser feridos. É essencial identificar a quem ajudamos e compreender que nem todos valorizarão nossos esforços. Imagina sua energia como uma bateria, há quem a recarregue e outros que a esgotam rapidamente, como um celular com 1000 aplicativos abertos. Certamente isso te parece familiar. Em nosso caminho, todos nós já cruzamos com ambos os tipos de pessoas. Analisemos esses vampiros energéticos e a importância de reconhecê-los. Antes de continuar, se você encontrar valor nesses vídeos, não hesite em deixar um like, se inscrever e clicar no botão. Receba notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Comecemos pelo número 1, os invejosos. Imagina que você acaba de ganhar na loteria. A quem você contaria primeiro? Antes que você comece a fazer uma lista mental, permita-me compartilhar com você um dado fascinante. Segundo um estudo da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, 70% dos ganhadores da loteria experimentam uma diminuição em suas relações pessoais após a vitória. A inveja é a principal causa disso. No entanto, não deixe de sonhar. Com milhões de pessoas experimentando os efeitos destrutivos da inveja em diferentes situações da vida, como promoções no trabalho ou relacionamentos felizes, os invejosos estão sempre à espreita, prontos para lançar suas venenosas flechas de desaprovação e ressentimento. A psicóloga Sarah Prasad, em seu livro A Filosofia da Inveja, propõe que esse sentimento surge ao perceber uma discrepância entre o que possuímos e o que acreditamos merecer, como se tivéssemos um contador interno de justiça cósmica que se descontrola quando vemos outros receberem o que desejamos. Algo que acreditamos que nos pertence, mas aqui há algo intrigante: a inveja não é necessariamente negativa. De fato, pode ser um poderoso impulsionador, como mencionou o renomado inventor Thomas Edison. Para criar algo inovador, é necessária uma grande imaginação e uma pitada de inveja. Substitua a inveja negativa por uma centelha de inspiração e você terá a fórmula para o sucesso ou o fracasso, dependendo de como a gerencie. A chave está na nossa reação diante da inveja, seja ela própria ou alheia.
Aqui está um dos conselhos mais surpreendentes e eficazes, que soa assim: conserve seus conquistas e projetos em segredo. Nestes tempos em que parece que se você não publica algo nas redes sociais, não aconteceu, eu te aconselho a fazer exatamente o contrário. Por que eu digo isso? Como mencionou o sábio Buda, o silêncio é a resposta mais poderosa para muitas perguntas. Ao compartilhar seus planos prematuramente, seu cérebro libera dopamina, a mesma substância química que é liberada ao realmente alcançar sua meta. Isso pode gerar uma falsa sensação de satisfação e reduzir a motivação. Segundo uma pesquisa publicada em uma renomada revista americana, descobriu-se que aqueles indivíduos que mantinham em segredo suas metas tinham 67% mais chances de alcançá-las em comparação com aqueles que as divulgavam abertamente. Parece que o universo gosta de brincar conosco de maneira misteriosa. Quanto mais você revela suas aspirações, menos provável é que elas se concretizem. Ao compartilhar seus planos, você não apenas enfrenta sua própria psicologia, mas também a dos outros, e é nesse ponto que entram em cena nossos amigos. Segundo o escritor e dramaturgo americano Gore Vidal, toda vez que um amigo meu tem sucesso, sinto uma pequena morte. Multiplique isso por cada pessoa com quem você compartilha seus planos e terá uma noção da quantidade de energia negativa com a qual precisa lidar. Na filosofia budista, ensina-se que cada passo em nosso caminho é uma oportunidade de aprendizado. Buda afirmou que não há um caminho para a felicidade é o caminho. Em nossas interações com os outros, especialmente com os invejosos, devemos fluir como a água. A água, sendo flexível e resistente, pode parecer suave, mas tem a capacidade de moldar a rocha. Da mesma forma, nosso comportamento pode impactar os outros. Embora nossas ações possam parecer discretas, a inveja pode se transformar se a enfrentarmos com sabedoria e compaixão. Como mencionava o sábio Senyaku Neku, todas as coisas são vazias, mas a cidade transborda de tudo. Podemos atrair a atenção sem sequer nos darmos conta. Então, o que devemos fazer? Devemos adotar a vida eremita e preservá-la. Nossas conquistas não devem ser guardadas apenas para nós, a chave está na seletividade. Segundo o autor de Pense e Enriqueça, Napoleon Hill, é fundamental manter nossos sonhos longe das influências negativas. Aqueles que não têm suas próprias metas podem desanimá-lo. Você deve proteger seus sonhos e planos como um valioso segredo, compartilhando-os apenas com aqueles em quem confia plenamente. Essas pessoas não apenas não te trairão, mas também te apoiarão em seu crescimento espiritual. Quando decidir compartilhar suas conquistas, procure inspirar em vez de provocar inveja. Em vez de anunciar uma promoção, expresse sua emoção pelo novo desafio profissional que se apresenta a você. A forma como você transmite sua mensagem pode ter um grande impacto em como os outros a percebem. O antigo filósofo chinês e fundador do taoísmo, Lao Tzu, nos ensina que as palavras têm o poder de moldar a realidade. Portanto, escolha suas palavras com cuidado e sabedoria. Aqui estão alguns sinais que podem te ajudar a identificar aqueles amigos invejosos. 1. O adulador reservado, cujas felicitações são tão forçadas quanto um sorriso em uma reunião com a sogra. 2. O minimizador experiente, para quem suas conquistas sempre são questão de sorte ou algo sem importância, não importa o quão grandes sejam. 3. O competidor compulsivo, para quem seu sucesso é apenas uma oportunidade para demonstrar que eles fizeram melhor, mais rápido ou mais barato. 4. O sabotador encoberto,
que te anima publicamente, mas critica em privado. Se esforçam ao máximo para sabotar seus projetos aqueles que coletam dados, sempre buscam ampliar seu conhecimento, não por genuíno interesse, mas para descobrir defeitos ou imitá-lo. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para se proteger. O segundo consiste em cultivar o que denomino uma mente de bambu. Você sabe o que faz o bambu crescer vigoroso e resistente? Transforme os desafios e contratempos em força e flexibilidade, como ensina a filosofia oriental. Cada obstáculo é uma oportunidade para crescer e melhorar, da mesma forma que você pode fazer isso. Aproveitar a inveja dos outros como um impulso para avançar e progredir. Lembre-se de que seu valor não é afetado pelos sucessos dos outros nem aumenta com seus fracassos, como afirmou o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. A comparação rouba a felicidade, portanto, concentre-se no seu próprio caminho, metas e crescimento pessoal. Segundo a filosofia budista, o caminho para a iluminação é único para cada indivíduo e deve ser percorrido de forma individual. Como mencionou o mestre Zen Shunryu Suzuki, cada um deve percorrer seu próprio caminho. Quando alguém te olha com inveja, é provável que reflita sua própria insegurança. Em vez de se sentir mal, sorria ao reconhecer que você está avançando em seu caminho. Compreende que a inveja dos outros provém do seu próprio sofrimento. Portanto, escolha com cuidado com quem você compartilha suas conquistas e projetos para proteger sua energia, não por egoísmo, mas por autocompaixão. Para manter seu entusiasmo e te proteger da inveja prejudicial quando tiver boas notícias ou um plano empolgante, respire fundo, sorria para si mesmo e considere isso como um tesouro valioso. Decida compartilhá-lo apenas com aqueles que genuinamente se alegrarão com seu sucesso. Lembre-se de que o verdadeiro triunfo é aquele que os outros reconhecem por si mesmos e não precisa ser proclamado aos quatro ventos. Deixe que suas conquistas falem por si mesmas, pois no final, as ações sempre têm mais impacto do que as palavras e, sem dúvida, geram menos inveja. A segunda inveja são os manipuladores, que representam um desafio especial devido à sua habilidade de manipular a generosidade dos outros. São verdadeiros mestres na arte de utilizar a ajuda sincera para seus próprios benefícios, sem intenções de reciprocidade ou de mostrar melhorias reais. É como jogar xadrez com um oponente que pode mover suas peças em segredo, sem que você perceba. Esta é a estratégia de um manipulador experiente. Não se preocupe se você está apenas começando. Descobres a possibilidade de que alguém assim esteja perto de você. Hoje aprenderemos a identificar suas artimanhas e a nos proteger de seu engenho. Como mencionou o sábio mestre Sen Shunryu Suzuki, é essencial encontrar um equilíbrio entre a serenidade e a determinação ao nos depararmos com um manipulador. É vital manter a compostura e estar ciente de nossas ações. Os manipuladores utilizam nossas emoções em seu próprio benefício. Ensinamentos antigos nos revelam que a consciência é a chave para compreender a verdadeira essência da realidade. Manter-nos alertas diante de nossos pensamentos e sentimentos é crucial para não sermos levados por seus enganos. Por que certas pessoas parecem ser especialistas em manipulação? A psicologia oferece respostas intrigantes. Segundo uma pesquisa de uma renomada universidade americana, aqueles com traços narcisistas e maquiavélicos tendem a manipular mais os outros. Pareceria que possuem um sistema de navegação interno projetado para alcançar seus objetivos de forma direta, sem se importar com quem isso afete. Quando você enfrentar obstáculos,
Não estou sugerindo que você deva usar um chapéu de papel alumínio e desconfiar de todos. É crucial afinar sua intuição para identificar aqueles que tentam manipulá-lo emocionalmente. Segundo o renomado psicólogo e autor de Influência, A Psicologia da Persuasão, Robert Cialdini, o melhor escudo contra a manipulação é o conhecimento e a consciência. Visualize seu bem-estar emocional como uma fortaleza que você deve proteger a todo custo. Os manipuladores são como invasores que tentam vulnerar seus limites. Se você não contar com um mecanismo de proteção eficaz, é provável que eles estejam na sua sala desfrutando dos seus petiscos e dirigindo sua vida à sua maneira. Identificar um manipulador pode ser complicado, mas existem sinais reveladores. Por exemplo, os manipuladores emocionais são como camaleões, modificam sua personalidade com grande rapidez, adaptando-se ao que acreditam que os outros querem ver. Como sabiamente disse o mestre Zendoen, cada instante é inestimável, não o desperdice em jogos. Dos indivíduos superficiais especialistas em gaslighting fazem você questionar sua própria percepção da realidade. Você tem certeza de que os fatos aconteceram dessa maneira? Parece que sua memória está te pregando uma peça. Talvez você devesse considerar tomar algo para melhorar sua capacidade de lembrar. Estes são apenas alguns exemplos das frases que utilizam para semear dúvidas em sua mente. Ensinamentos nos chegam de que a realidade é subjetiva, mas a verdade sempre reside em nosso interior. Devemos confiar em nossa intuição e não permitir que outros a distorçam. É crucial estar consciente, parar e refletir cuidadosamente para nos assegurarmos de não sermos influenciados por terceiros. Quando você se deparar com indivíduos que fazem comentários como esses repetidamente, está lidando com o que se poderia chamar de o franco atirador da autoestima baixa. Essas pessoas tendem a soltar frases que, embora pareçam inofensivas, minam sua segurança. For example, they might sarcastically ask you if you're really going to go out dressed like that. Sua intenção ao fazer esse tipo de comentários é desviar a atenção de suas próprias carências e defeitos. Frente a esse tipo de indivíduos, é crucial interromper a conversa imediatamente e estabelecer limites claros. Responda imediatamente, caso contrário, cada comentário adicional daquela pessoa te afetará ainda mais. Lembre-se do seu valor interno e não permita que outros o questionem sem razão. Segundo Sen, é crucial cultivar força interior e serenidade. Como mencionou o sábio Nathan Sen, sem calma interna, é impossível alcançar a paz exterior. Se não estamos em paz conosco mesmos, os manipuladores podem facilmente desestabilizar nosso equilíbrio. Por isso, a meditação e a prática da atenção são fundamentais. A plenitude e a chave para enfrentar a manipulação residem na meditação, pois através dela podemos aprender a observar nossos pensamentos e emoções de maneira desapegada, o que nos permite reagir de forma consciente e controlada. Você já se deparou com indivíduos ingratos, que parecem ter um vazio em vez de um coração? São aqueles que, não importa quanto se lhes dê, sempre anseiam por mais e nunca se mostram satisfeitos. Imagina que você está desfrutando de um jantar esquisito com amigos em um restaurante, quando de repente, se você ouvir alguém expressar seu descontentamento com a comida do restaurante e até mesmo com a cor das toalhas, é provável que você esteja presenciando um ingrato profissional em ação. Na filosofia budista, disse que tudo está na mente. O que provoca que algumas pessoas pareçam estar perpetuamente insatisfeitas? A psicologia oferece respostas fascinantes a essa questão.
Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia, as pessoas com baixa autoestima costumam demonstrar menos gratidão, como se tivessem um filtro que só lhes permite ver o negativo. As atitudes negativas podem obstruir as oportunidades positivas que a vida nos oferece. Não é necessário cortar todo o vínculo com aqueles que esquecem de expressar gratidão, mas é essencial identificar quando alguém abusa da nossa bondade. Seguindo o conselho do renomado empresário Richard Branson, tratemos os outros como desejamos ser tratados, seja no âmbito profissional ou em nossas relações pessoais. A gratidão pode ser comparada a uma planta que precisa ser regada e cuidada para florescer. Se você constantemente oferece seu tempo e apoio aos outros, é fundamental que também receba reciprocidade. Dirigir energia e recursos a uma planta que não floresce nem dá frutos pode indicar que é hora de refletir se você está cultivando no jardim certo. Segundo o mestre Sen Natan, a gratidão é o núcleo de uma prática autêntica. Ao valorizar o presente e as pessoas em nossa vida, cada instante se transforma em um tesouro precioso. No obstante, é essencial diferenciar entre a ingratidão e a crítica construtiva. Por exemplo, um amigo que aponta que você tem espinafre entre os dentes antes de um compromisso importante não é uma pessoa ingrata. Um herói sem capa é aquele cuja intenção e forma de agir fazem a diferença. Um interessante estudo divulgado em uma revista científica dos Estados Unidos revelou que as pessoas que praticam a gratidão não apenas são mais felizes, mas também têm relacionamentos mais sólidos e duradouros. A gratidão atua como um adesivo invisível que fortalece nossos laços sociais. Portanto, como devemos tratar essas pessoas? A resposta não é simples, mas podemos extrair algumas lições delas. Segundo Martin Seligman, conhecido como o pioneiro da psicologia positiva, fomentar uma atitude de gratidão não apenas beneficia quem a recebe, mas também quem a oferece. Em vez de nos sentirmos frustrados pelas pessoas ingratas, podemos vê-las como uma oportunidade para fortalecer nossa capacidade de apreciar o que há de bom na vida. Assim como exercitamos nossos músculos na academia, cultivar a gratidão funciona de maneira semelhante. No obstante, é importante não confundir a gratidão. Estabelecer limites saudáveis é tão crucial quanto ser generoso, pois, como mencionou a autora Brené Brown, a generosidade não é interminável e carece de autenticidade se surgir do ressentimento. Como afirmou o psicólogo Carl Rogers, a falta de gratidão dos outros revela mais sobre eles do que sobre você. A paradoxa reside no fato de que ao me aceitar como sou, posso me transformar. Da próxima vez que você se deparar com alguém ingrato, respire fundo, lembre-se do seu valor e questione se essa pessoa merece a sua energia. A resposta é que não é o momento de desistir. Você não é egoísta ao praticar o autocuidado. Ao priorizar a si mesmo, você pode cuidar dos outros de maneira mais eficaz. Se você decidir continuar ajudando, que seja porque realmente deseja, não por esperar reconhecimento. Antes de passar para o próximo nível, compartilhe este vídeo com seus entes queridos e aqueles que você acha que deveriam vê-lo. Além disso, escreva nos comentários "A cada dia me torno mais sábio" para demonstrar que você continua presente e para inspirar outros em seu processo de aprendizado. Você já se deparou com indivíduos que parecem ser alérgicos ao esforço? Esses seres que sempre encontram uma desculpa para não realizar nenhuma atividade, como se o sofá fosse seu habitat natural e o controle remoto uma extensão de seu braço. Bem-vindo ao intrigante universo dos preguiçosos, mestres na arte da inatividade.
nos brindam valiosas lições sobre a produtividade, ou melhor, sobre sua ausência. Imagina estar em uma reunião de trabalho e ouvir alguém justificar: não consegui completar o relatório porque minha motivação foi devorada por um felino. Sim, você acertou, ele é um especialista na inação preguiçosa. O que faz com que certas pessoas pareçam ter um doutorado em procrastinação? A ciência oferece respostas fascinantes. Segundo uma pesquisa realizada por uma destacada instituição acadêmica dos Estados Unidos, a preguiça poderia ser considerada uma tática para economizar energia. É como se nossos antigos antepassados nos tivessem legado um gene de economia de energia. No entanto, no mundo atual, segundo William James, eminente psicólogo do século XX, não há nada mais desafiador do que uma sucessão de tarefas diárias. Na filosofia budista, destaca-se a importância da atenção plena e de viver no presente. Como mencionava os sábios em Shanru Suzuki, a mente do principiante é rica em possibilidades, ao contrário da mente do especialista, que costuma ser limitada. A preguiça, em muitas ocasiões, se torna uma forma de evitar a presença e a entrega total. Quando acreditamos ter um domínio completo sobre um tema, costumamos diminuir nosso compromisso e atenção em relação a ele. Por isso, somos incentivados a nos envolver plenamente em cada ação, independentemente de sua magnitude. Esta ideia me faz lembrar a história de um monge chamado Sen, que com meticulosidade e dedicação varria diariamente o caminho ao redor do mosteiro. Ao ser questionado sobre a importância que dava a uma tarefa tão comum, respondeu que ao varrer o caminho também limpava sua mente, deixando-a clara e pura. Em vez de fomentar a ociosidade nos outros, é melhor motivá-los a se comprometer plenamente com suas ações, mostrando-lhes que cada momento e tarefa representam valiosas oportunidades para crescer e melhorar. Reconhecer e evitar apoiar aqueles que fogem do esforço é um ato de compaixão consigo mesmo e com os outros. Como sabiamente disse Buda, você não será punido por sua raiva, apenas será punido por sua raiva. O mesmo acontece com a preguiça. Evitar o esforço e a responsabilidade leva ao sofrimento e ao estancamento, tanto no preguiçoso quanto nos outros. Para aqueles que buscam detectar uma pessoa cronicamente preguiçosa, aqui estão alguns sinais de alerta. Um deles é o rei das desculpas, aquele indivíduo que tem mais desculpas do que um gato tem vidas. Por exemplo, eu poderia dizer: não pude comparecer ao treino porque minha planta precisava que eu cantasse para crescer. Na filosofia budista, as desculpas são comparadas a ilusões que nos afastam da verdadeira compreensão. Como afirmou o mestre Zenryu Suzuki, o fundamental é reconhecer nossa natureza búdica. Nada te detém, como o especialista em eu farei amanhã. Para eles, amanhã é um canto encantado onde se acumulam as tarefas pendentes. Esse amanhã, que nunca chega, é descrito pelo mestre Sen-Natan como um lugar mágico. Segundo ele, o futuro está ligado ao presente. Se cuidarmos do agora, o futuro se encarregará de si mesmo. O multitarefa preguiçoso, capaz de assistir séries, revisar o Facebook e reclamar do trabalho ao mesmo tempo, poderia resolver seus problemas se direcionasse essa energia para ser produtivo. A questão do aquecimento global nos ensinamentos ressalta a importância da conexão entre a mente e a ação, como diz o ditado: quando for, vá, quando comer, coma. Aqueles que buscam atalhos estão sempre à procura da maneira mais simples de fazer as coisas. Se existisse um aplicativo que pudesse respirar por eles, seriam os primeiros a baixá-lo. No budismo, buscar atalhos equivale a buscar uma ilusão,
como ensinou o Mestre Z. No caminho, a perfeição e a onipresença são evidentes. Uma vez que você para de procurar, compreende que está exatamente onde deve estar. Para aqueles que procrastinam suas tarefas, o despertador é simplesmente uma sugestão amigável. Somente mais 5 minutos, costumam dizer, e sem perceber, já se passou 1 hora. Na filosofia budista, o relógio representa a ideia de que o tempo é uma ilusão, mas nossa responsabilidade em cada momento é uma verdade. Não é necessário se afastar daqueles que preferem uma soneca em vez de uma sessão na academia, mas é importante lembrar que se cercar de pessoas preguiçosas pode influenciar nossa própria preguiça. Como mencionou o escritor e motivador Tony Robbins, você é o artífice do seu destino. A média das 5 pessoas com quem você mais convive determina seu círculo social, portanto, escolha sabiamente seus companheiros, pois você pode acabar sendo a única luz em meio à escuridão. Em resumo, ao buscar ajudar os outros, devemos ser seletivos com quem oferecemos nossa energia. Não se trata de rejeitar a todos, mas de oferecer ajuda com prudência e discernimento, garantindo que nosso esforço seja genuinamente valioso e benéfico tanto para nós quanto para aqueles que recebem nossa ajuda. Você já se deparou com alguém que parece viver em um mundo onde as consequências não existem? Bem-vindo ao intrigante universo dos habilidosos em escapar de responsabilidades e em apontar para tudo e todos, menos para si mesmos. Imagina que você está a bordo de um barco e, de repente, detecta uma fenda no casco pela qual a água começa a vazar. Enquanto você e o resto da tripulação se esforçam para tapar a fissura e esvaziar a água, observa alguém tranquilamente tomando sol no convés, afirmando: "Não é da minha conta. Eu não causei a brecha." Isso, meu amigo, é. Quando tentamos ajudar alguém que demonstra uma falta de responsabilidade em seu ambiente natural, é comum cair em um ciclo de frustração e ansiedade. Apesar de nossos esforços para oferecer apoio, raramente vemos progressos significativos. Os indivíduos irresponsáveis, como o próprio nome indica, evitam assumir responsabilidades e têm uma habilidade quase sobrenatural de culpar os outros por seus fracassos. Mesmo que não tenhamos nenhuma conexão com o que deu errado, podemos ser apontados como os culpados. Esta situação não é apenas injusta, mas também desgastante. A ajuda a pessoas com problemas emocionais e de reputação pode ter um impacto significativo naqueles que tentam ajudar. Portanto, é crucial abordar esta situação com cautela. Uma tática eficaz consiste em convidar a pessoa a refletir sobre suas ações e as possíveis consequências, em vez de resolver seus problemas diretamente. É mais benéfico orientá-los para o desenvolvimento de habilidades de autoavaliação e autogestão. Richard Davidson, um renomado neurocientista americano, apoia essa estratégia. A flexibilidade do cérebro foi comprovada, demonstrando sua capacidade de se transformar e se ajustar mesmo na fase adulta. Portanto, existe otimismo para aqueles que precisam de um estímulo, seja sutil ou tão grande quanto um elefante. Como expressou Nelson Mandela, a educação se apresenta como a ferramenta mais poderosa para transformar o mundo. Nesse sentido, a educação não envolve apenas a aquisição de conhecimentos acadêmicos, mas também a habilidade de assumir responsabilidades e aprender com os erros, e, por fim, enfrentar os desafios. Lidar com indivíduos irresponsáveis requer uma grande dose de paciência e autocontrole, como afirmou o pensador Bertrand Russell. Segundo ele, muitos dos conflitos no mundo se originam porque os ignorantes estão seguros de si, enquanto os sábios estão cheios de dúvidas.
Na filosofia budista, ensina-se que ajudar os outros é o caminho para a iluminação, mas apenas quando se oferece uma ajuda sábia. Portanto, da próxima vez que você se deparar com alguém cronicamente irresponsável, reserve um momento para respirar fundo e lembre-se de que pelo menos você tem a capacidade de duvidar, o que é um grande privilégio. Continua apoiando-os, o crítico perpétuo, possuidor de uma habilidade inata para detectar defeitos em cada circunstância ou indivíduo, desde sua escolha de vestuário até a execução de suas tarefas diárias ou o cuidado de seu lar e entes queridos. Identificá-los pode ser tão simples quanto prestar atenção aos seus diálogos, já que suas observações costumam ser desfavoráveis e prejudiciais. Se esta situação te parece familiar, é provável que você esteja lidando com um crítico constante ao seu redor. Afrontá-los pode ser comparado a atravessar um campo de minas emocionais, não importa a direção que você tome. Independentemente de quão nobres sejam suas intenções, sempre haverá indivíduos que saberão desmantelá-las com suas críticas mordazes. O que os impulsiona a agir dessa maneira? Estudos sugerem que os críticos crônicos costumam usar a crítica como uma ferramenta para exercer poder e controle sobre os outros, e até mesmo como um meio de projetar suas próprias inseguranças. Pareceria que possuem umas lentes especiais que só lhes permitem detectar defeitos em tudo. Para contrabalançar sua influência negativa, é crucial manter uma visão equilibrada, como sabiamente expressou o mestre Sentaizen. A verdadeira força está em uma mente serena. Você não deve levar as críticas deles para o lado pessoal, pois suas palavras costumam revelar mais sobre eles mesmos do que sobre você. É recomendável desviar a conversa para aspectos positivos ou soluções construtivas. Em algumas ocasiões, mudar de assunto pode ser a melhor defesa contra seus ataques verbais. É importante lembrar que a crítica construtiva pode ser benéfica para o crescimento pessoal, enquanto a crítica constante apenas afeta a autoestima e mina a confiança. Estabelecer limites claros e manter uma postura firme é fundamental. Manter uma mentalidade positiva pode servir como um escudo contra a influência negativa, ao mesmo tempo que fomenta um ambiente mais construtivo e otimista ao seu redor. Você já se deparou com alguém que parece ter um espelho em vez de alma? Bem-vindo ao intrigante universo dos narcisistas. Esses indivíduos colocam seu amor próprio nas alturas, ocupando todos os primeiros lugares no pódio. Imagina que você tenta encher uma imensa piscina olímpica com um único copo d'água. Assim de inútil pode ser tentar satisfazer o ego de um narcisista. Não se preocupe, nesta viagem você definitivamente não está sozinho. Segundo pesquisas realizadas por uma prestigiada universidade americana, cerca de 6% da população apresenta traços narcisistas notáveis. Isso indica que é muito provável que você tenha cruzado caminhos com pelo menos uma ou duas pessoas assim ao longo da sua vida. Como reconhecer esses adoradores de si mesmos? Se alguma vez você se deparou com alguém que pensa que o sol brilha apenas para iluminar seu rosto, é muito provável que esteja lidando com um narcisista. Algumas pessoas têm o dom de fazer com que cada conversa se transforme em um monólogo sobre seus sucessos, não importando quão pouco relevantes sejam. Lidar com um narcisista pode ser mais exaustivo do que tentar ensinar um gato a latir. No entanto, não desespere, há estratégias que você pode colocar em prática. A chave não é mudar o narcisista em si, mas sim modificar a maneira como você se relaciona com ele. Uma tática eficaz é o que os especialistas em psicologia chamam de validação seletiva, algo semelhante a adestrar um cachorro, onde você reforça.
Identifique a conduta positiva do narcisista e ignore a negativa. Se o narcisista mostrar um lampejo de empatia, valorize-o. Mas quando ele começar com suas típicas atuações, não se envolva. Lembre-se de que você não precisa ser um espectador preso em seu drama pessoal. Em vez disso, aprenda que a verdadeira felicidade surge ao nos aceitarmos como somos. Não deixe que os outros imponham suas expectativas e valores em você. Mantenha-se consciente de seus pensamentos e emoções. Explora seus pensamentos e ações para encontrar a serenidade interna que te ajudará a enfrentar de maneira mais eficaz a manipulação, a crítica e o narcisismo. Uma reconhecida autora de livros de sucesso na área espiritual comparou uma vez o ego a um polvo voraz que se alimenta da sua existência. Por outro lado, um sábio mestre descreveria o ego como um espírito insaciável no ciclo da vida, sempre ansiando por mais e nunca encontrando conforto. Evite que o narcisismo se torne esse polvo ou espírito em sua vida, mas mantenha-se alerta para não confundir a autoconfiança saudável com ele. O narcisismo, segundo os especialistas, é comparado à confiança como um lago sereno que reflete a beleza do céu. Por outro lado, o narcisismo se assemelha a um mar agitado que arrasa com tudo à sua passagem. A diferença reside na empatia e na constante necessidade de admiração. Uma pessoa segura de si mesma pode desfrutar genuinamente das conquistas dos outros, como um monge em paz interior que se alegra com o progresso de seus companheiros. Em contraste, o narcisista vê esses sucessos como uma ameaça ao seu próprio ego. Lidar com um narcisista pode ser um verdadeiro desafio, mas também uma oportunidade para cultivar a paciência e a compaixão. Observar esse tipo de indivíduo pode nos proporcionar valiosas lições sobre os anseios e as quimeras humanas. Através dessa contemplação, podemos vislumbrar o reflexo de nossas próprias barreiras internas e lutas, o que nos permite extrair conclusões e crescer a nível pessoal. Considere a possibilidade de se encontrar com alguém que está sempre à espreita, buscando cada oportunidade para obter algo às custas dos outros. Valorizar as ramificações de nossas ações é crucial. Um oportunista é aquele indivíduo astuto que se beneficia da generosidade ou dos recursos alheios sem oferecer nada em troca, exceto sua própria conveniência. Como mencionou o sábio Senat, a felicidade só é alcançada ao deixar de esperar que venha de fora e começar a cultivá-la de dentro para fora. Por outro lado, os oportunistas buscam a felicidade em fatores externos, nos recursos que outros possuem, sem perceber que a verdadeira felicidade reside dentro de cada um. Segundo uma psicóloga da Universidade de Harvard, a chave para identificar alguém que realmente precisa de ajuda reside em seu padrão de comportamento e na reciprocidade. Os oportunistas são hábeis em gerar sentimentos de culpa quando suas expectativas não são atendidas. Na filosofia budista, ensina-se que é importante compreender e transformar a culpa e a vergonha, em vez de permitir que dominem nossa vida. Identificar um oportunista pode ser complicado, pois eles costumam esconder suas verdadeiras intenções por trás de uma aparência de colaboração e bem-estar mútuo. Um sinal importante para reconhecer os oportunistas é notar sua falta de reciprocidade. Eles sempre recebem ajuda, mas raramente a devolvem ou colaboram de maneira equitativa. Manejar esse tipo de pessoas implica estabelecer limites claros e estar ciente dos seus próprios recursos e capacidades. Como mencionou o sábio Sendogen, compreender os limites do seu poder é o início da verdadeira força. É essencial estabelecer expectativas claras desde o início, definindo o que você está disposto a oferecer e o que espera receber em troca.
Fomentar a reciprocidade também é fundamental. Este cenário motiva o indivíduo astuto a contribuir de forma justa para a conexão, seja assumindo responsabilidades ou estabelecendo papéis e expectativas de maneira clara. Desde uma perspectiva psicológica, os oportunistas exibem combinações de pouca empatia e elevado oportunismo. Segundo as palavras do sábio budista Senchon Trungpa, a autêntica compaixão é altruísta e não busca retribuições. Ao compreender como reconhecer e gerenciar os oportunistas, você pode proteger seu bem-estar emocional e promover relacionamentos mais saudáveis. É verdade que a reciprocidade é essencial em toda relação saudável, mas se você perceber que está sempre dando sem receber nada em troca, é hora de reavaliar a situação. Investir tempo e esforço em aqueles que não valorizam sua contribuição pode ser emocionalmente desgastante. É preferível direcionar essa energia para relacionamentos mais equitativos e gratificantes, onde seus esforços sejam apreciados e reconhecidos. Como diz o sábio provérbio japonês, a vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas que não sabem apreciar seu brilho. Ao concluir este vídeo, desejo te fazer uma pergunta. Eu te convido a tirar um instante para refletir antes de responder. Que impacto teria na sua vida se você conseguisse identificar com clareza os comportamentos mostrados neste material nas pessoas ao seu redor? Se você considerar relevante, compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo deste vídeo. Talvez você também possa motivar outros a fazer isso. Se você chegou ao final do nosso percurso, compartilhe a frase "Vivo minha vida com plena consciência" nos comentários. Não se esqueça de fazer isso. Ative as notificações para se manter informado sobre os novos vídeos e lembre-se de que tudo o que oferecemos está disponível agora. Até o próximo ensinamento budista, queridos companheiros.